Pessoal, 2025 começando aí e a gente encerrando 2024 no canal Magílica com o Ofeliano, o criador do Leão Negro, tá bom? Muita coisa boa ele vai dizer nesse nosso bate-papo, último do ano, tá? É legal, muito bom, muito importante ouvir os vários caminhos que um artista ligado a quadrinhos pode seguir, tá bom? Divirtam-se. 2024, final, Natal, Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo, tudo de bom, tá? Ano que vem vamos trazer algumas novidades que vão surgindo aí, vamos ver de acordo com o que vai acontecendo, tá bom? Então, Feliz Natal para todos, tudo de bom e até! Uma vista maravilhosa dessa, um dia lindo como esse hoje. Eu estou realizando um sonho, ele nem sabe disso. Uma das pessoas mais importantes para gente aqui do quadrinho nacional. Gente, vocês vão ficar, porque eu vou gaguejar pra caramba. Eu trouxe hoje aqui, com o maior orgulho, maior alegria, Ofeliano. Pô. O autor do Leão Negro, né? Junto com a Cíntia Carvalho. Junto com a Cíntia Carvalho. Que é a roteirista e eu sou o desenhista. Na verdade, o Leão Negro ele tem duas etapas, né? De 87 a 89, a Cíntia escreveu e eu desenhei tirinhas de jornal e páginas dominicais a cores. E depois, nos anos 2000 e pouco, a própria Cíntia contratou outros desenhistas excelentes para fazer mais 4 álbuns. Aí então ela mesma produziu 9 álbuns. E agora, quer dizer, nós estamos em 2024, em fevereiro desse ano saiu um álbum, uma coletânea desses 2 anos do Globo, em capa dura, né, preto e branco, mas um álbum de 240 páginas em capa dura. E por uma junção de dois selos editoriais, a Gol Comics e a Mandrake Comics lá de Goiânia. É esse que está no cartaz? Esteve em campanha no Catarse e agora está em plataformas tipo Amazon e no próprio site da Gol Comics. E a Mandrake, o editor tem uma gibiteria que eu acho até que é uma das poucas gibiterias que ainda existe no Brasil, né? E a dele, andaram fechando aí, né? Lojas, então... Muito triste. A dele é bonita, é especializada, né? E ele agora, de vez em quando, vai investir como editor de quadrinho nacional. Tá. Me diz uma coisa, como foi que tudo começou? Eu gosto sempre de saber, né? Assim, porque eu comecei com 2 anos de idade, sabe? Comecei a desenhar, olhava a revista, aí botava o papel em cima, que a gente morava no Rio, e o lugar não dava para brincar, porque era uma estrada. Então eu pegava papel, botava em cima e começava a cobrir. Um dia eu comecei a fazer sozinho. E aí foi, autodidata, assim. Depois a gente fez um curso, né? Mas levou muito tempo. Depois que a minha filha nasceu, que eu fui fazer um curso. Aí isso já estava com mais de 35 anos. Então eu gosto de saber sempre como foi que começou. Agora, eu vou te responder do jeito que eu entendi a pergunta. Como é que tudo começou comigo e com a Cíntia? Foram vocês dois? Antes já não desenhava? Foi, então, olha só, a história é interessante pelo seguinte. Uma coisa levou... Eu lancei um fanzine chamado Notícias dos Quadrinhos, que saíram 3 números em 1984. Saiu janeiro, março e maio. Nesses fanzines, que o primeiro eu distribuí de graça para 400 pessoas, e aí teve vários assim que fizeram assinatura anual e tal. E de repente eu recebo pelo correio quadrinhos, tirinhas feitas pela Cíntia Carvalho, que era uma estudante universitária. Na época. Eu tinha uns 30 e poucos anos. Aí
uns 30 anos. Aliás, eu tinha exatamente 29 para 30 anos. Aí, o fanzine, eu transformei o fanzine em revistas mesmo, publicadas pela editora Press de São Paulo. Press? Pela Press de São Paulo. Criei 5 títulos de terror, faroeste, ficção científica. Aí eu conheci assim, a Cíntia foi lá em casa, a gente passou a morar juntos. E aí isso foi em 84 para 85. Aí em 1986 o jornal O Globo, no Rio, né, fez um concurso, divulgou um concurso para tirinhas diárias. Um concurso? Um concurso nacional. Deve ter tido mais de 400 desenhistas e roteiristas de várias partes do Brasil, né? E eu apresentei uma tirinha de humor. Você tinha que entregar 20 tiras. E eu entreguei assim, faltando meia hora para terminar. 11h30 da noite, do último dia do concurso, eu entreguei, faltando meia hora para fechar. Aí o que aconteceu? Houve 5 premiados, eu fui o 5º lugar. Só que aí eu não... Teve o pessoal da Fábrica Faglia Nostra, que tirou em 2º lugar. É uma tirinha que ficou 5 anos no Globo, foi um sucesso danado. É excelente. Eles lançaram 2 álbuns agora em capa dura. Teve a tira do aposentado, que está lá até hoje, sendo publicada, entendeu? Já tem 40 anos sendo publicada. Ele foi o único que se manteve, né? Aí, onde é que eu estava? 5º lugar. Aí aconteceu o seguinte, eu não consegui continuar, que eu não sou assim um humorista profissional. Então, a Cíntia me mostrou cadernos dela, cadernos de desenho escolar, que ela tinha dos 15 aos 16 anos, com várias aventuras dos leões. Não era o leão negro, era um planeta com leões humaniformes, leões felinos. Sim. Tinha tigre, tinha pantera, e tudo rabiscado a lápis e os roteiros desenvolvidos. Eu peguei aqui, falei com o editor, olha, eu não vou... o editor esperando para publicar, mas aquela tirinha não andava, né, não ia para frente. Aí eu disse, olha, eu vou te apresentar 10 tiras eu selecionei um personagem dos felinos que eu achei o mais forte. Era um leão negro, um mercenário, que inclusive era um herdeiro da família da Pata, de uma ilha, e o irmão dele, o Leão Branco, era um cara mais civilizado, mais honesto. Ele era um mercenário sem escrúpulos, entendeu? E aí, metia a cara... anti-herói mesmo. Anti-herói mesmo. Aí o editor disse, ótimo, traz aí. Eu trouxe, ele passou a publicar em 1987. E aí ficamos 2 anos até eu brigar feio com o editor, entendeu? Brigou, pelo seguinte... Pode falar? Agora, antes de falar da briga... que é uma parte interessante sempre, né? Sim. Que bom. Deixa eu falar da parte contratual. Foi tudo muito simples, o que é bom. E eu cheguei... o próprio jornal, o Globo, o RH, né, ofereceu para cada dos 5 vencedores um salário mínimo por mês para entregar 30 tiras todo mês. Eu fui o único, falando com os desenhistas, eu fui o único que eu negociei um salário mínimo e meio. Que eu disse, nós somos 2, tem uma roteirista e um desenhista.
E o Globo aceitou. Eu ainda coloquei... isso não é carteira assinada, né? Sim. É contrato autônomo, fornecedor de serviço autônomo. Sim. E aí eu ainda coloquei na cláusula final do contrato qualquer cancelamento da tirinha por parte do jornal pagar um salário de indenização. Ou seja, sendo mandando parar de produzir, exato. Então tem a indenização. E aí, 2 anos depois, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava sobrecarregado de trabalhos, de quadrinhos, que eu montei um curso. A partir... o meu fanzine inicial, Notícias dos Quadrinhos, me fez conhecer a Cíntia. A Cíntia me fez publicar no Globo. Sim. Com o roteiro dela. Que é o Leão Negro. O Leão Negro. Outra coisa. Bom, aí com o sucesso da tirinha no jornal, eu aproveitei e divulguei um curso de ilustração e quadrinhos e passei a viver disso, praticamente. Quer dizer, o curso me pagava a minha vida. Sim. O que eu fazia por fora era extra. Então, você vê que uma coisa foi levando a outra, né? Tudo a partir de um fanzine que eu lancei. Inclusive, esse fanzine, que na verdade é um chamado prozine, que é uma publicação individual, só que profissional. Eu já era profissional de quadrinhos, e quem conhece hoje o Notícias, você conhece. Sim. Você vê que tinha questões de profissionais. Com esse fanzine, inclusive, eu sugeri nacionalmente a data comemorativa para o quadrinho nacional, 30 de janeiro. 30 de janeiro. E foi aceita no país todo, e já tem 40 anos que ela é comemorada. A data 30 de janeiro, baseada no lançamento das aventuras do Inhoquim, do Ângelo Agostini, em 1869. Nossa. Bom, aí, fora isso, eu visitei, antes dessa história do Globo e tudo, eu visitei a Editora Abril, em São Paulo, e o diretor-geral de quadrinhos tinha os meus fanzines na estante dele, na mesa de trabalho, na sala de trabalho. Na sala de trabalho. Atrás da cadeira de trabalho. Olha, que bonito. Aí, na hora, ele me convidou para ser editor. Que maravilha. E na hora eu recusei. Porque eu pensei, pô, eu não vim para o mundo para publicar Tio Patinhas e Mickey. Imaginei. Eu tinha meus quadrinhos para publicar. E aí, talvez, né? Aí, muita gente diz, pô, mas o salário ia ser muito bom. O salário ia ser ótimo. E a frustração maior ainda. Verdade. Então... Pra pensar nisso, né? O que eu fiz foi isso. Lá mesmo em São Paulo, eu procurei o Paulo Paiva e o Franco de Rosa, que tinham inaugurado uma editora pequena, mas muito produtiva, a Editora Press, e criei 5 títulos de quadrinhos, que são a revista Medo, a Android, a Eldorado, Faroeste, e Contatos Imediatos, e eu acho que tem mais uma. Bom, aí então foi uma farra incrível. Aí, onde é que eu estava? E a partir do sucesso da tirinha no Globo, eu montei um curso que durou 9 anos, ininterruptos. Eu fiz esse curso de ilustração e quadrinhos na minha casa mesmo, em espaços, em escolas no Rio. Fiz oficinas em João Pessoa, não, na Paraíba não, no Piauí, Teresina, em Araxá, sabe? Divulguei e dou aula até hoje, a partir dessa experiência, aulas mais intermitentes, né? Sim. E, bom, mas aí o que aconteceu?
o que aconteceu também com as tirinhas do Leão Negro, onde eu fazia umas leoas, umas felinas bem sensuais, que eram felinos humaniformes, né? O que aconteceu? A revista Ilhéla me chamou para desenhar quadrinho erótico na Ilhéla. Eu fiquei 1 ano e meio escrevendo, desenhando e colorindo as minhas próprias histórias, sem interferência do editor. Liberdade. E por quê? Liberdade. E por quê? Porque em São Paulo a revista Playboy tinha começado a publicar as histórias do meu Deus, o desenhista argentino excelente, não é o Arturo Del Castilho, bom, eu sempre esqueço o nome dele, mas então eram quadrinhos eróticos espetaculares argentinos, e ela queria um concorrente, então eu acabei fazendo e foi uma chance incrível, porque na época eu fechei um preço de $200 por página. Eram 4 páginas. Começou com 3, mas o editor gostou tanto que aumentou para 4 páginas por mês. Dava $800 por mês, por história, o que hoje em dia daria 4.000 cruzeiros por uma história de 4 páginas. Olha que... Fiquei 1 ano e meio. Aí o que acontece? Esse excesso todo, e fora outras coisas que apareciam, né? Mas depois ela desistiu, não quis mais? O que aconteceu na Ilhéla é um absurdo. Isso começou, essas histórias, em 89, ficou até o final de 90. Perto do final de... o que aconteceu? O Adolfo Bloch, o proprietário da revista Ilhéla, né, da editora Bloch, ele simplesmente um dia se aborreceu porque a Playboy vendia mais, pagava melhor e botava atrizes e personalidades mais impactantes. Tipo aquela atriz da novela. E a Bloch botava atrizes da Manchete, que eram lindas, mas não faziam tanto sucesso quanto outras. Sim. Olha, ele demitiu metade da redação da Ilhéla e de bobeira cortou as histórias eróticas, faziam um sucesso danado. Mas então, continuando, um fio puxando o outro, nessas histórias eróticas eu comecei fazendo romances meio sacanas, né, de início, mas depois eu pensei, vou contar a história de casais famosos. Então, Dona Beija. Sim. Aí eu peguei o semiólogo, o professor de quadrinhos, semiologia, Moacir Cirne, transando com a Dona Beija. Ele faz uma viagem no tempo, lá em Araxá. Entende? Fiz a história o criador do Amigo da Onça, o Péricles do Amaral. Sim. Ele tem um romance com a própria morte. Ele se suicidou em 61, na noite de Ano Novo. Então, quem apresenta o Amigo da Onça é um personagem também da história. Quem apresenta uma mulher atraente numa boate é o Amigo da Onça. E essa mulher é a morte. Nossa, esse é o Amigo da Onça mesmo. Eu lia quando era criança, lá eu olhava nas revistas. O Amigo da Onça. E aí, essa história do Amigo da Onça virou curta-metragem. Então, quem quiser pode assistir no YouTube. Uns 10 minutos de vídeo, se chama A Última do Amigo da Onça. A Última do Amigo, vou procurar. Vamos olhar aí, pessoal, vai pesquisando. A Última do Amigo da Onça. Ficou maravilhoso. Eu já fazia storyboard, eu já estava no meio de TV, cinema, publicidade. Nessa data aí já era o que... Talvez não fosse nem...
agora eu nem me lembro. Era 1998, 97, 98, quando... não, isso foi a primeira tentativa, então acho que foi em 2000 e pouco que saiu o filme. Tá? O meio de audiovisual é bem competitivo, né? É um dos que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Então, é realmente uma competição danada. Mas acabou saindo, ganhou 4 prêmios no Festival Guarnecer, um festival internacional lá do Ceará. E um dos prêmios foi o melhor argumento, foi para mim mesmo. Eu tenho o troféu, era um troféu, uma estátua do Bumba Meu Boi. Quer dizer, então o engraçado é isso, uma história em quadrinho, que foi o argumento para o filme, que é o roteiro do filme, Sim. Foi desenvolvido pelo diretor, pelo produtor do filme. E então o concurso lá, Guarnecer, premiando o argumento, acabou premiando uma história em quadrinho. Olha que interessante, né? Isso é... Não, é enriquecedor, assim. É fantástico. Fantástico. Exatamente. A história em quadrinho, ela já é um storyboard para produções cinematográficas, né? Ou teatrais. É isso, eu ia falar. Não é só o quadrinho e o audiovisual, né? Também tem o teatro, tem o livro. Tudo isso. Uma música que seja. Isso. Tanta gente aí faz uma música baseado... né? Enquanto eu dava aula, em 1994, eu participei, eu criei uma história em quadrinho pro o Otacílio da Assunção Barro, que ele estava fazendo a coleção Assombração na Ide Ouro, tá? Revista mensal de terror. Boas épocas. Aí eu fiz algumas e capas também. E aí uma que eu fiz se chamou O Anjo Arnaldo. O Arnaldo era em homenagem ao auxiliar do Otacílio, que era o Arnaldo, um cara muito legal, lá na redação. E o Anjo Arnaldo era um morto-vivo. Só saiu uma história. Eu queria fazer uma série, mas saiu só uma história. É um morto-vivo no interior do Brasil. Podia ser Minas, podia ser... E ele pega crianças com doenças terminais e leva para o céu. Só que o céu é a cova dele. A cova sai uma luz e ele leva a criança. A entrada. É a entrada do céu. Então as famílias entregam a criança chorando e tal, mas... E aí ele faz um sucesso com as crianças imenso. É um morto-vivo cheio de minhoca, cheio de... fedendo. Só que ele saiu da própria tumba. Aí eu conto num flashback, na própria 10 páginas, né? Que ele foi assassinado por um coronel do interior, porque a filha do coronel se apaixonou. Ele era um jovem bonito, mas era um andarilho, né? Sim. Um cara sem era nem beira. Aí o coronel manda matar ele e enterrar na beira da estrada. Ele surge da tumba e passa a fazer esse trabalho. Mas, na verdade, o que ele está fazendo, ele está indo em busca da filha do coronel. Sim. Me fugiu até o nome dela. Ela tem um nome. Aí, o que acontece? Ele anda, e ele acaba chegando num cemitério, está lá a tumba dela, com o nome dela. Ele descobre que ela morreu. Morreu. Ela se matou quando soube que ele foi assassinado. Então, nossa, só isso aí já dá livro, filme. Aí, o que acontece? Ele sai em busca da alma penada dela, porque já que ela se matou, ela está condenada a vagar sem descanso. Então,
Porque eu não sei, eu botei isso sim, eu não tenho nem ideia. Aí ele esbarra, ele vai atrás de casas velhas, abandonadas, né? Onde dizem, ali tem alma penada ali. Aí ele encontra umas almas que não é ela. Até que no final da história ele encontra ela. Então ela tá presa no desespero, entendeu? Ela tá presa. E ela ainda tá com a faca que ela cortou os pulsos. É a alma dela, mas é uma coisa... Então, aí ele... Eu esqueci o nome dela, eu queria lembrar o nome dela. Aí ele diz... Aí ele quer se juntar com ela e eles serem felizes para sempre. Se for o caso, vamos ser felizes juntos, né? Exato, não, o morto vive há uma penada. Mas ela está totalmente transtornada. Então ele diz que ele vai se afastar, mas um dia ele volta. E aí a história começa com um poema sobre morrer talvez, e termina com outro poema sobre também algo bem dramático, assim, né? Que tem a ver com o afastamento deles, sim, esse amor que se tornou impossível. Realmente, hein? Era impossível em vida e agora em morte também está complicado. Então eu ia fazer com o Anjo Arnaldo ele caminhar pelo interior do Brasil e se encontrar com a alma do Chico Mendes. E ele iria chamar as almas de todos os líderes camponeses e indígenas assassinados, sim, por fazendeiros, por prefeitos, ia tirar todos da turma, fazer um exército de mortos-vivos, né? E o engraçado é que isso foi muito antes da série Walking Dead. Walking Dead, né? Ai, cara, me deu uma incômoda aqui na vista. Bom, aí... Mas a revista acabou antes de eu poder... E antes dessa série eu fiz também uma outra que teve 2 episódios, eu queria mais, mas foi só 2 episódios. É um caçador de vampiras, ele não quer saber de vampiro macho, só fêmeas. Só fêmeas? Sempre tem uma pitadinha, né? E você sabe que o vampiro, não adianta você cravar a estaca no coração do vampiro, né? Não é só isso não? Não. No inverso? Isso aí, você cravando a estaca, você paralisa, mas não mata. Se arrancar, ele volta, né? Exatamente, ele volta a vir. Então, para matar mesmo, você tem que cortar a cabeça. Separar a cabeça do corpo. E aí é o que ele faz, ele se envolve com mulheres que ele sabe que são vampiras, tá? Elas não sabem que ele é um caçador de vampiros. Aí sempre tem uns romances, e em alguma pousada, em algum lugar, ele pega um machado e decepa a cabeça delas. Por isso o nome dele é Décio Machado. Décio Machado. Fantástico. Então, Décio Machado. Décio Machado. Então a primeira aventura você vê o tempo todo ele, você não sabe que ele é um caçador de vampiros. Sim. Você vê ele se envolvendo com várias mulheres diferentes, uma sadomasoquista, outra uma aventureira, outra uma ciclista arrojada, e sempre no final a cada 2 páginas ele cortando a cabeça delas. E você acha que ele é um assassino, um doente mental, só no finalzinho é que você sabe que ele é um caçador de vampiros, entendeu? E aí é o presente, é o Décio Machado. Aí na segunda aventura, aí é um romance mesmo que acontece. Ele conhece uma garota, ele já é eu me baseei num amigo meu,
é um cara muito charmoso de 50 anos. Sim. E não é nenhum atleta nem nada, mas aí ele... Só que nessa segunda aventura ele conhece uma garota de 16 anos. E ele, para atrair vampiros, ele cria reuniões de palestras, reuniões de assuntos. Eu nem sei que assunto. Assuntos alguma coisa que seja, ocultistas, entende? Sim. Eu mesmo fiz aulas de esoteria, esoteria, ocultismo não, mas esoterismo e tudo. Isso nos anos 70. Anos de porra louquice. Nessa época mesmo. Como é que é? De hippies, né? E, bom, aí... De amor livre. Aí ele faz essas reuniões e aí ele identifica, ele tem um insight assim de identificar, não, aquela ali é vampira. Então ele pega o feeling, né? Pega o sentimento da... Mas aí essa garota, ela se apaixona por ele por ela, e aí várias coisas acontecem e tal, ele corta umas cabeças no meio das... De outras vampiras? Nas horas vagas ele corta umas cabeças, e aí no final da história vai acontecer a noite de amor dele com essa entre menina. ele e a garota. Só que, o que acontece? Sempre tem que ter uma virada na história, né? Sim. Uma surpresa. Ai. Um final surpreendente, claro, né? Para não ficar óbvio. Então, a garota vai no quarto, na penumbra, na cama, ela vem para as costas dele e começa a massagear os ombros e tal. E ele, gostando, mas ele começou a perceber alguma coisa. O que acontece? Ela troca de lugar com uma irmã gêmea, que é vampira. E aí, quando ele percebe, a mulher se transforma, aqueles dentes imensos, né? E se transforma numa demônia, uma vampira demoníaca, e vai cravar os dentes nele. Ele rapidamente, ele sempre deixa a maleta dele com cutelos, com machados, próximo. Aí ele consegue matar a vampira. E aí fica aí acaba com aquela... A irmã diz que... Quer dizer, a garota mesmo, né? De verdade. A garota que não era vampira. É porque elas eram gêmeas, uma era vampira, a outra não. E aí ele prefere se afastar, e o último quadrinho é ele vendo o enterro da irmã de longe, assim, no cemitério, entende? E aí eu ia fazer outras aventuras dele, mas aí as revistas acabaram. Não deu para os dois ficarem juntos. Também não deu para ficar. A vida é assim. A vida é assim. Tá pensando que é fácil, meu filho? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Às vezes E aí, cara... desculpe. Fica à vontade, Aí, o que acontece? A briga com o editor do... Aí eu tava fazendo tanta coisa, o Leão Negro foi publicado de 87 a 89, que lá para 89 eu fiz um atraso mesmo. O contrato pedia que a gente entregasse 30 tiros por uma frente, né? Sim. Uma frente de 30 tiros, e eu atrasei e entreguei 10. Eu estava fazendo tanta coisa que eu me perdi. Aí corri, virei, em 4 dias, eu desenhei 30 tiras para cumprir a meta, cumprir a frente.
e entreguei. Aí o editor simplesmente disse, agora eu quero 40 dias de frente. Aí eu disse, cara, para mim é impossível, porque 30 está no contrato, você está extrapolando o contrato. Aí essa foi a origem da briga. Certeza, com certeza. E aí não deu mais, mas aí sabe o que aconteceu? Isso foi lá pelo meio de 89. De 89. Em 1990 a gente lança o Leão Negro em Portugal. Em dois suportes, a cores, numa revista mensal, a Seleções BD, acho que saiu em 4 números das Seleções BD, 2 aventuras, né? E num álbum que a Cores, que publicou as mesmas 2 aventuras, tanto em álbum como nas Seleções BD. E a partir daí, aí na verdade, olha só, essa informação é boa. Era a editora Meribérica, nós estávamos em 1990. Na verdade, ainda em 89, porque o contrato aí em 90 foi lançado. A editora Meribérica nos ofereceu, em 1989, o valor de $1.500 por 48 páginas do Leão Negro. Tá? E foi um valor pequeno, a gente aceitou porque era Portugal. Se fosse França, Bélgica, a gente exigiria mais. Mas a Meribérica... Mas o que aconteceu é o seguinte, a Meribérica traduzia lá para Portugal e distribuía no Brasil também, traduzia os melhores quadrinhos franceses, belgas, italianos, espanhóis. Lindo. Então, o Leão Negro ficou perdido, vamos dizer, mais ou menos perdido nesse mundo de autores muito mais conhecidos, né? E então a gente não ficou sabendo o quanto vendeu, né, nem nada disso, mas porque o contrato também dizia que a gente teria 10% sobre as vendas. Sim. Além desses $1.500 de adiantamento. Era adiantamento. Mas não aconteceu, então? Não teve essa participação nos lucros? Não. Aí passaram-se 15 anos e nada de direito autoral. Os 10% de direito autoral. Aí o que aconteceu? Isso foi, acho que foi em 2005. Eu escrevi para a Meribérica dizendo, olha, me manda... Aí a conversa por e-mail foi mais ou menos o seguinte, olha, os álbuns, a tiragem era de 8.000 exemplares, e a verdade, eu acreditei piamente que vendeu um pouco que eu digo, um pouco em cada país, porque eles mandavam, você imagina, em português, inclusive eles publicaram em português do Brasil, não em português de Portugal. Sim. E eles mandaram para Angola, Moçambique, além de Portugal, Angola, Moçambique. Tirou foto embaixo? Comunidade portuguesa lá do Maine, nos Estados Unidos. Entende? Então foi a alguns países, repartes assim de 500 exemplares, né? Entende? Então, realmente, aí eu disse o seguinte, as vendas no meio daquele mundo de álbuns deles devem ter sido pequenas. Aí eu disse, me manda 10% em álbuns. Me manda 10% em álbuns. Não é que eles mandaram, cara. É uma pilha maior que a minha altura. Eu tenho 1,78 m. É uma pilha de álbuns de 2 metros. Eu dividi, levei para Cíntia, fiquei com a minha parte e passei a usar como cartão de visita. Sim. E olha como é que eu tô falando, uma coisa leva a outra, né? Sim, de novo, né? De novo.
Esse álbum colorido, isso foi, a gente estava em 1900 aí, olha, agora eu viajei, peraí, não, esse reparte foi lá em 2005, mas Sim. Antes a gente recebeu talvez 20 exemplares cada um. Sim. Lá ainda em 1990, 91. E aí eu peguei, em 1996, eu caí de paraquedas na Rede Globo de televisão. Era uma pergunta que eu ia fazer. Quando começou a Rede Globo, né? Eu caí de paraquedas. Eu não queria e a Globo também não queria. E eu comecei a desenhar o storyboard da série A Justiceira. Em seguida emendou com Mulher, e aí não parei mais de fazer novela, show. Mas, quanto tempo ficou na Globo fazendo storyboard? 31 anos. 31 anos, nossa, maravilha. O lance é o seguinte, mas era Globo, Record, publicidade, cinema, shows. Eu montei a equipe para desenhar os storyboards dos Jogos Pan-Americanos, em 2007. Sério? Aí, em 2016, me chamaram para desenhar o storyboard dos shows de abertura e encerramento. Sim, tá? sim. O storyboard em 2016 da Copa, que foi aqui. Foi, Copa do Mundo. Que foi aqui. Né? Só que queriam pagar tão mal que eu mandei eles passearem. Já em 2007 me pagaram bem pra caramba. Como é que pode, né? Mas muito bem mesmo. Bom, aí eu montei uma equipe de eu e mais 5, paguei muito bem a todo mundo, foi ótimo. Mas o que aconteceu, quando eu entrei na Globo, o primeiro produto foi o seriado Justiceira, A Justiceira, me levaram para conhecer o Daniel Filho, que era o diretor, e eu botei na mão dele o Leão Negro, a cores, o álbum de Portugal. A capa é dupla, é um plano geral, dramático. Nossa. E ele olhou assim, entrega tudo pro Ofeliano. Entrega tudo para quem? Pro Ofeliano. Entrega o storyboard para esse cara que... Pronto, né? Era o que ele queria. Era o que ele queria. Na verdade, o Daniel Filho estava, vamos dizer assim, inaugurando um modo de produção de cinema. Então ele queria tudo que um tratamento visual da fotografia, que era mais aveludada, mais de cinema, não de novela, que é uma coisa mais crua, assim, parece ao vivo, né? Certo. Então, e dublê com efeitos especiais e esse negócio todo, e o storyboard, que é fundamental no cinema. Né? E funcionava assim, você recebia o roteiro, lia e botava em prática o storyboard. Olha, cada momento de produção, cada produção tem sua maneira, mas em geral é isso. Em geral, o que acontece é o seguinte, você é chamado para uma reunião, você desenha o storyboard, ou seja, fornecedor de storyboard. Você é chamado para uma reunião que pode ter só o diretor, ou o diretor e 1 ou 2 assistentes, ou assistentes mulheres, né? Mas também, em geral, se for novela, cinema, tem efeitos de dublê, de efeitos especiais, então aí o storyboard é ótimo para fazer um mapa de filmagem. Um carro capotando, né? Uma cena de ação. Capotagem, perseguições, tiroteio, correria, né? Guerra. Mar revolto, duelo, né? Explosões, duelos. Vambora, né? Então tudo isso, as novelas investiram cada vez mais nisso, claro, para concorrer, né, com as novas, inclusive e depois americano, com a americana e com as plataformas digitais que depois, né, vieram. Então foi fantástico assistir isso por dentro, né? De dentro. E aí o meu know-how de quadrinhos, é interessante falar, que eu consegui dramatizar o storyboard. O storyboard não precisa de arte final, pode ser um rabisco simples,
basta ser tecnicamente correto em termos de filmagem, né? Técnica de filmagem, o diretor é que te diz. Sim. A câmera aqui faz uma pan da direita para a esquerda. Depois ela faz um tilt para cima, ou dá um corte. Sim. E fica uma conversa entre ou uma câmera in, vamos dizer, ou uma câmera out, abrindo ou fechando o quadro, né, etc. Bom, ele te dá... Se o storyboard tiver tudo isso marcado corretamente, não precisa ser um grande desenho. Entende? Agora, o que eu fazia? Eu pegava e arte finalizava. Parecia uma história em quadrinho. Então, dramatizava. Eles adoravam, entende? Porque o drama já estava no desenho. Imagino que devia ter, por exemplo, se a cena exigisse algo dramático, tipo uma expressão de terror, isso, aí focava naquilo ali. Não Mas tem dúvida. Se é um salto, uma coisa, não precisa se prender na expressão, né? Exatamente. Então, e outra coisa que eu já disse em outra entrevista, o storyboard é importantíssimo para ganhar tempo e economizar dinheiro. Sim. Então, e orientar todas as equipes, né? Então você sabe que não é só o pessoal de filmagem, de dublê, de efeito especial, né, que agradece quando tem o storyboard. Até o pessoal de som agradece. Porque se você tem um plano fechado, um close na cara um plano americano no ombro, fechado, o som pode ser gravado com uma vara, o microfone em cima da cabeça do ator. É verdade. Tá? Agora, quando o plano é aberto, uma sala inteira sendo vista e 2 ou 3 personagens conversando na sala, o plano é aberto, aí o pessoal de som já sabe que tem que esconder microfone no cenário para filmar, entendeu? Então, o storyboard, cara, a primeira etapa, claro, é o roteiro, depois tem o trabalho do diretor, que vai decupar esse roteiro em cenas, sequências, né? Em planos, sequências, cenas. E aí isso vai para o storyboard. Olha, o Kaká Diegues, eu desenhei 2 filmes dele, até o momento que eu briguei com o fotógrafo dele, tá? É o seguinte, o Kaká Diegues usa o storyboard na pré-produção, na produção e na pós-produção. Porque lá na pré-produção, o Kaká Diegues já criou, já formatou o filme que ele quer de tal forma que, para a coisa não desandar, sim, até na hora da montagem das cenas, para ver o que entra e o que sai, né? Ele entrega o storyboard pro montador, pro editor, é isso que eu quero na montagem, entende? Para você ver o valor desse. Então aí em termos de valores, quanto é que o desenho de storyboard pode ganhar? Varia pra caramba, claro. Varia muito, mas eu posso dizer o seguinte: em 3 anos de storyboard, fazendo para TV, para cinema, para publicidade, em 3 anos eu já tinha dinheiro guardado para comprar um bom apartamento. Em 3 anos. Antes disso, eu tinha passado 25 anos desenhando história em quadrinho e pagava aluguel. E... galera ficar de olho, né? Entendeu? No storyboard você trabalha com gente de 30 áreas diferentes. Sim, e vários profissionais. Todos excelentes profissionais. Então, não foi a primeira, mas foi a primeira vez que eu trabalhei em grupo grande. Antes eu tinha essa parceria com a Cíntia, mas de resto eu fazia sozinho, não fazia capa.
fazia roteiro e desenho. É aquele trabalho no seu estúdio, na sua prancheta, você sozinho, é até meio isolado. Mas no audiovisual você atende uma equipe inteira. Então é bem legal você saber que está colaborando com um trabalho tão complexo e um aprendizado grande também, né? Mas nunca... Sempre achei tudo muito normal. Sim. E divertido, entende? Não tem essa de... não sei o quê, não. É o normal. Agora, os valores. Os valores caíram. Eu comecei numa época em que, no início, a Globo me ofereceu um valor pequeno por semana, mas era um pequeno que já me pagava muita coisa, né? Sim. Aí viu uma mudança, né? E aí, quando eu já desenhava todas as novelas das 6, das 7, e programas do Faustão, Didi, especiais do Didi. Até isso tinha storyboard? Não, tudo. Tudo. Sim, nossa, sim, então foi usado. Que bom. Sim. E muita coisa. Shows musicais. Eu desenho show musical. No primeiro mandato do Lula, eu consegui triplicar os valores que eu cobrava em storyboard. Mas no Brasil, aí começou a acontecer o seguinte: na própria Rede Globo, deram, lá para 2000 e pouco, deram uma enxugada financeira, tá? Sim. Nos gastos. Eu estou falando o Projac. Sim, devia estar a central de novelas, a central de produção. Claro que rever os custos aí. E mesmo assim, este ramo, por exemplo, do storyboard, acaba pagando muito melhor. Sim. Porque você pode usar esboços, você não precisa fazer uma arte maravilhosa. O esboço, e você entrega ou de um dia para o outro, ou dali a 2, 3 dias. Eu desenhei um filme em Brasília, fiquei 1 mês e meio lá, isso em 2005. Primeiro eles me levaram para lá, do Rio para Brasília, para desenhar uma espécie de teaser do filme. O filme estava em pré-produção. Quando eu entreguei, foi uma sequência, né? Sim. Era um filme de aventura, aventura policial. Quando eu entreguei, eles disseram: não, isso aqui é história em quadrinho, isso não é storyboard, isso é história em quadrinho. Tá maravilhoso. Aí, tava muito bom, né? Tava muito bom. O fotógrafo viajou. Imagina. E eu desenhava os rostos dos atores. Dos atores mesmo? Fazendo expressões. O fotógrafo disse: mas esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano. Que maravilha. Bom, aí eu voltei para o Rio, aí dali 2 semanas me levaram para ficar 1 mês e desenhar o filme inteiro. E esse foi um dos mais bem pagos, um dos trabalhos mais bem pagos. Mas eu desenhei mais de 20 longas metragens. Que bom. Então teve o Cidade de Deus, teve Deus é Brasileiro, do Cacá Diegues. Depois o segundo dele, oh meu Deus, me foge aqui. Mas teve muito filme bom, alguns mais fracos, mas muito filme bom. Deus é Brasileiro, aquele do Fagundes, né? Acho que tem o Antônio Fagundes, não é isso? Isso, exatamente. Antes dessa fase que eu estou falando, de 96 até antes da pandemia. Mas eu antes disso, em 85, 86, eu desenhei muitas cenas para um longa-metragem chamado Jorge, um Brasileiro. E com o Richelli. Sim. E um elenco. E o interessante é que é um road movie
porque é uma história de caminhoneiros em greve, em lutas na estrada. É fantástico. E era uma época que tinha acabado a ditadura, né? Estávamos na abertura política, então os sindicatos estavam ganhando mais força e o PT tinha acabado de se registrar como partido em 1980, né? E só em 87, se eu não me engano, 88 é que o PSDB se registrou como partido. Sim. E então o filme é muito interessante. E outra coisa muito doida que não costuma acontecer em storyboard é que eu nunca vi a cara da equipe. Um assistente de direção vinha me trazer na minha casa, que sempre foi meu estúdio, em casa mesmo, as sequências. Entende? Mas o normal é você ir a produtora, você vai na produtora participar de reuniões. Eu participei na Record, por exemplo, reuniões com 20 pessoas, 20 profissionais. Só faltava ter o chefe da faxina ali, a chefe da faxina. E na Globo também. Então varia de um diretor só te passando o trabalho, como uma equipe de 3, 4, 5, às vezes 20 profissionais presentes para discutir aquelas sequências, sim. Como é que vai ser feito, porque no momento H um dublê, um diretor, um produtor de dublê ou de efeitos mecânicos ou de efeitos digitais interfere e diz, não, mas isso aqui fica melhor assim. Isso que você quer, diretor, não é possível. Fica melhor daquele jeito. É que vai dar a dimensão, e aí né? corrige na hora. Dimensão do que é possível. E também aconteceram também coisas, com a minha experiência de quadrinhos. Não só, eu não estou dizendo que eu tenho a experiência. Não, os desenhos de storyboards mas com a minha referência de quadrinho, de criar narrativa visual, né? Virada de página, suspense, ação, movimento. Eu às vezes acrescentava coisas que o diretor não pedia. E olha, a maior parte não, todas as vezes. Aceitava. Ninguém nunca cancelou. Nunca cancelou. Ao contrário, teve vezes do diretor me telefonar para dizer aquilo ficou maravilhoso. Teve uma cena que era uma fuga da mãe com a filha dentro de um carro. Aí ficam presos no engarrafamento, elas saem e iam sair correndo pela meio fio. Aí, o que eu fiz? Eu inseri um plano com o close da mão da filha pegando a mão da mãe. Cara, isso não tinha no roteiro. O diretor me telefonou para agradecer. Entende? Olha a importância, né? Pode ser que a pessoa pense assim, o storyboard é só... Não, exatamente. E outra coisa... Pode achar até que é o contrário. Primeiro é a cena e depois o storyboard. Não é. Não, claro que não. Não, o story... Olha, tanto o roteiro que foi escrito lá pelo roteirista, quanto a decupagem que o diretor faz nesse roteiro, em cima desse roteiro. Né, que já é um álbum que é distribuído para os principais da equipe. Muitas vezes o desenho de storyboard recebe essa decupagem, mesmo que ele não vá desenhar tudo, é para ele ter ideia do que é o produto. Sim. E agora me Não, estamos falando sobre a produção, né? Você faz o storyboard e depois o ator vai interpretar aquilo lá, a equipe de efeitos especiais vai dizer se é possível. Então, exatamente. Estão construindo uma cena, né? Exato. Então, esse mapa de filmagem, o que eu queria chegar a isso. Que não se usa esse nome, eu que introduzi esse nome, mapa de filmagem. Sim, faz sentido. No meio, né? Tá ventando. Esse mapa de filmagem, ele é o resultado final desse processo
de escrita, de roteiro, de decupagem, está tudo em escrita, né? A equipe, o diretor, tudo, podem fazer experiência de fotografia, de filmagem, né? Mas isso tudo são referências, então, mas aí, enquanto isso, tem cenários já ficando prontos e tudo, o desenho de storyboard pode ser levado tanto para uma sala fechada com uma equipe, quanto para cenários, né, ou locações, que são espaços abertos, pode ser beira de rio, praia, cidade, prédios. Prédio, sei lá. Um saguão de um prédio, né? Qualquer locação, dentro de um edifício que existe mesmo. Então, só para dar um exemplo, o primeiro storyboard que eu desenhei na Globo, aconteceu o seguinte: o Denis Carvalho era o diretor do episódio da Justiceira. E eu acho que era Justiceira mesmo. Aí ele me pediu, ele me chama, eu já tinha desenhado algumas cenas, ele me chama e diz: olha, essa eu quero um plano, um contra-plongé. O contra-plongé é uma câmera de baixo vendo um prédio lá, uma janela do prédio lá em cima. Sim, nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Então, um contra-plongé, a atriz, a personagem, mas não ela, uma dublê, vai cair da janela praticamente em cima da lente. Mas mas numa locação de verdade. Iam fechar a rua, num prédio. Nossa, é arriscado, hein? Não, justo. Aí, eu desenhei, ótimo. Quando eu mostrei pro produtor, que era o Ricardo Favilla me pegou a folha, o quadro, deu uma cruz, riscou fora. Por quê? Não era possível. Não, para você ver o valor de um storyboard. O diretor queria, mas aquilo ia dar um custo de transporte, de equipamento e gente para alocação. Isolar o prédio durante algumas horas para filmar, né? Todo o equipamento da dublê cair amarrado em fios que depois vão ser apagados. Mas apaga digitalmente. Digitalmente, com não sei o quê. Nessa época não tinha nem o digital, ela ia cair numa rede mesmo. Sim. O custo disso, o produtor cortou o quadro na hora. Aí o que fizeram? Dentro de um cenário, a mulher cai pela janela e some, você não vê lá fora. Você vê a sala onde ela estava. Ela cai, mas ela desaparece. Foi fraco. Mas tem um limite. Normalmente um produto ele começa caro, vamos dizer, uma novela. As primeiras cenas, isso qualquer público de novela sabe disso. O capítulo tem cenários espetaculares, né? Tem coisas incríveis, visual incrível. Depois é tudo fechado. Conversa, em geral dentro de estúdio, né? Tudo mais controlado, barato. Então o primeiro episódio sai mais caro e depois o resto. E tem um custo para cada temporada ou cada episódio, etc., que não pode ultrapassar, né? Hoje você ainda trabalha com storyboard ou ainda tem algum projeto de quadrinho? Projetos eu tenho uns 10 na cabeça. Né? 10. O problema é se os cachorros me dão tempo de produzir, entendeu? Eu fiquei desde 2010 fazendo socorro a bicho de rua. E agora eu ainda tenho 3. Sim. E isso gastei muito dinheiro socorrendo. E cachorrinhos? Os cachorros? Cachorro. Minha mulher tinha 17 gatos de rua.
E tive a ajuda de 2 ONGs e de alguns vizinhos. Ah, que legal. Mas, além dos que eu adotei, ainda consegui socorrer e doar vários, né? Mas a despesa é grande. E agora eu tô retomando. Tá retomando? Com aulas, com eventos. Que bom. Você tem alguma plataforma digital, algum contato, queira deixar aí pra gente? Não, você pode conhecer meu trabalho que aliás já tem tempo que eu não posto nada. É no Ofeliano de Almeida no Facebook, o perfil. E o meu Instagram só tem a minha cara. Tá? Eu não tenho paciência de ficar postando. E o meu celular, até há pouco tempo, era igual ao que o Dom Pedro II usava. Caraca, eu tava morrendo de fome, meu Deus do céu. É um celular que... É um celular que não sobe, não baixa nada e subir não sobe nada também. E é isso, mas eu fiquei feliz com os cachorros e morando no meio do mato. Natureza. Sim. Mas tem uma hora que você tem que... Mas teria muita coisa, né, pra falar, cara. Mas projetos tem demais. Tomara que eles aconteçam, pelo menos um. E esse, para finalizar... Pelo menos um por ano, né? É importante, né? Oi? Pelo menos um por ano, né? Conta com a gente aí também. Mas o interessante é que esse ano, em fevereiro, saiu uma compilação do Leão Negro, os 2 anos do Globo, num álbum integral de 240 páginas, pelas editoras Gol Comics e Mandrake Comics, lá de Goiânia. E tá aí sendo vendidos. Opa, vamos adquirir, gente. Ficou bonito e... Vamos ver como é que as coisas... Vamos ver. Pô, eu agradeço a beça o esforço de vocês. Estamos aí. A intenção nossa aqui é sempre estar falando para divulgar e também valorizar quem já passou pela nossa história e ainda está trabalhando, né? E que inspirou a gente a poder tá trazendo quadrinho nacional, né? O foco nosso aqui é sempre a produção, o artista nacional, seja ela que for, seja no storyboard, seja no quadrinho, seja até tem editores. Uma vez eu trouxe um que tocou música pra gente. A gente sempre tá querendo. O Maurício, né? O Guilherme aqui teve com a gente também. Outros também, que nós já entrevistamos. A gente reúne o pessoal novo e o pessoal veterano que inspirou a gente, né? No seu caso. Sempre tive esse desejo de tê-lo aqui. Agora, veterano... Eu deixei você falar à vontade, né? Pra poder mesmo... Não, foi maravilhoso. Agora deixa eu te perguntar. Veterano não quer dizer que eu sou velho, não? Não. Quer dizer que tem experiência para passar pra gente. Tô de sacanagem. E te ouvir ajudou a chegar realmente a essa conclusão. Nós precisamos disso, sabe? Olha, precisamos eu sempre gosto... Alguém que diga assim, já passei por aqui, é bom, vai por esse caminho. Que tal você pensar em storyboard, tal, dessa forma. Então eu quero terminar, porque eu acho fundamental falar de preços, contratos, entendeu? Isso. Esse álbum do Leão Negro, eu assinei um contrato, eu redigi, os editores foram, é uma união de 2 selos editoriais, né, que bancaram e pagaram para mim e para a Cíntia um adiantamento que eu mesmo defini, eles aceitaram. Sim. Tá? Eu cedi 3 anos de exploração do álbum sem nos pagar os 10% por vendas, que é o clássico nos contratos. Tá? Depois desses 3 anos, se eles ainda estiverem explorando
o álbum, aí sim, eu vou querer acompanhar as vendas, mas se eu estiver vivo também, né? Vai estar, que isso. Aí... Pode acontecer até comigo, se eu estiver vivo, eu termino aqui. E aí, quer dizer, eu estou bem satisfeito, tá? Com a relação entre nós. Inclusive, a Go Comics é gerido por um investidor em cultura mesmo, em música, quadrinho. Precisamos. E até outras coisas. O outro, da Mandrake Comics, é proprietário de uma... Eu já falei, né? De uma gibiteria. Então, os dois são entusiastas, né? Tô bem satisfeito com a relação toda, tá? E antes disso, algumas propostas que surgiram eu não pude aceitar porque a minha cabeça ainda é dos anos 70. Eu acho que tem que haver remuneração. Pela entrega do conteúdo tem que haver remuneração. Essa é a minha cabeça. Não estou condenando quem faz diferente. Eu já contei que eu mesmo produzi um fanzine que eu investi sem ter retorno. Eu consegui alguns assinantes, mas na verdade inclusive eu até registrei gráfica e editora e imprimi na minha própria Multilite. Na época. Depois eu vendi a Multilite, eu aluguei uma loja, entreguei a loja, entendeu? Fechei a firma e investi muito. Agora, isso foi um anzol, como eu uso essa metáfora, um anzol que você joga, talvez de imediato você não pegue, mas de repente algum peixe grande pode morder. Se bem que eu sou totalmente contra a pesca, tá? Eu quero que os bichos fiquem em paz lá. Mas a metáfora fica. Mas a metáfora fica porque eu era criança, eu tinha uns 10 anos, passou em preto e branco o filme O Velho e o Mar, com Spencer Tracy. E aí há pouco eu li o livrinho original. E é interessante. E o velho sai para pescar e acaba pescando, em Cuba, né? Litoral cubano, e ele acaba pescando um espadarte gigante numa luta infernal durante a noite, da madrugada, e quando ele consegue cansar o espadarte e amarrar no barco dele, um barco de madeira, ele retornando, os tubarões vêm e devoram o espadarte inteiro, ele chega só com os ossos do espadarte. Nossa. Então eu com 10, 11 anos, eu pintei a óleo o velho dentro de um barco no mar com o espadarte pulando. Fiz essa pintura a óleo. Só que eu dei de presente. Então eu uso tudo, o negócio é você fazer e jogar. Tem um anzol que vai puxando peixe que você não imagina. Estamos aí. Nesse mar, né? E agora eu uso esse livro capa dura do Leão Negro e também o colorido como cartão de visita. Para mostrar, olha, eu tô vivo aqui. Não sei qual que eu gostaria de ter. Assim. O preto e branco eu tenho em parte, né? Mas o colorido me fez pensar, poxa, seria legal. Não, qualquer dia. É que hoje realmente eu resolvi não. Não, tá certo, veio passear. Mas foi um prazer estar aqui contigo. Pô, igualmente. Volto a dizer, quando te conheci lá na Feira do Lavradio, né? Eu adquiri alguns materiais, mas não tinha todos. Mas eu sonho, assim, sempre em poder ter todos ali a história do Leão Negro, pelo menos naquela fase. Te agradeço. Tá? Te agradeço mesmo. Vamos marcar outra hora aí pra gente poder ter essa oportunidade. Tá bom? Olha, não vai ser tão difícil, não. Tomara. Você vai conseguir autografado com tudo que tem direito. Tá? Feliano, muito obrigado. Pô, igualmente a vocês todos. É um prazer, muito obrigado. O que eu digo é por você contribuir com a gente, até pra gente não desanimar, né? Porque é difícil. É difícil. Às vezes a gente dá uma desanimada, eu passei uma fase aí que fiquei... Mas a gente lembra. Entendi. E aí encontra uma criança como aquela que eu autografei aqui, aí já muda tudo. Pode já crer. Te dá um... Não, pode crer. Muito obrigado. Estamos aí. Canal Magílica está sempre aqui disposto a conversar,
Por mim, a gente gravava mais horas ainda. Maravilha. Tá bom? Então, acontecendo novidades aí. Tá, por favor, fala com o Luiz aí. Estamos aí. Obrigado. Valeu, obrigado a Tchau. vocês. Tchau, tchau. Pessoal, Nit Comics.